Então, a aula eu intitulei de Como Identificar a Causa Raiz de Transtornos Emocionais para depois eliminá-los, tá? Mais exercício prático. O que eu acabei de falar vai tão contra o que a gente está acostumado a ter, né? Parece que nem é verdade, quando a gente fala como eu identificar as causas raízes e eu mesmo eliminar isso. Parece não ser verdade, porque às vezes a gente vai anos e anos, tem pessoas que vão muitos anos, eu mesma fui muitos anos fazendo psicoterapia, né, e todos os tipos de terapias que eu conseguia, tinha acesso, como hipnose e outras questões, eu não conseguia identificar, eu não aprendi a identificar essas questões emocionais, né. Era uma forma, na verdade, a psicoterapia, claro, que trabalha isso, sim, boa parte desse conteúdo é baseado em teorias da psicologia, mas, na verdade, é tão sutil que a gente chega lá, a gente fica tanto tempo falando numa questão, que a gente acaba, de repente, né, ou tentando falar tudo que vem na cabeça, que a gente acaba nem percebendo, né, como fazer isso, na verdade, para nós mesmos usar no dia a dia. E também não sei se esses profissionais estão dispostos a dar esse conteúdo gratuitamente, assim, para a gente ter essa ferramenta em casa, né. Nos relatos de alguns clientes, né, nas aulas passadas, eu já comentei de casos que foi identificado esses problemas emocionais, né, e às vezes, assim, não tem nenhuma raiz, não é nem na negativa, uma coisa negativa que causou, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Como no caso da Cíntia, que eu comentei na aula passada, que foi o fato dela ser muito elogiada, e o cérebro dela interpretou, né, a mente dela interpretou que ela deveria sempre fazer tudo certo, deveria sempre fazer tudo que as pessoas passavam para ela fazer, o que ela achava que era a responsabilidade dela, para que ela fosse sempre aceita e sempre elogiada. Então, isso gerou nela uma ansiedade muito grande, porque uma coisa é a nossa responsabilidade quando nós somos criança, né, nós temos um tanto de responsabilidade, mas conforme nós vamos crescendo, as nossas demandas aumentam muito, e aumentando as demandas, de repente a gente não pode dar conta mesmo, né, é muito normal a gente não conseguir dar conta, e se a gente tiver esse pensamento que nós temos que dar conta de tudo, a gente pode realmente adoecer, né. Então, às vezes, nem é uma questão negativa que a gente viveu que vai trazer o transtorno de ansiedade, e sim uma situação, né, uma situação que a gente interpretou de uma forma diferente. E como nós vimos nas outras aulas, na aula passada, que acho que já na outra aula também a gente já viu um pouco, que é as nossas interpretações, nossos pensamentos que causam o sofrimento emocional, e não os fatos em si, não os acontecimentos em si. Os elogios da Cíntia eram muito bons, né? Era uma maneira que as pessoas estavam de reconhecer que ela era uma ótima pessoa, né? Que ela fazia as coisas certas, e também de incentivá-la. Mas a mente dela interpretou diferente. Então, não foi o fato em si de ser elogiada, mas foi a interpretação que ela teve, que ela fez dos fatos, né? Eu tenho uma outra cliente também, vou chamar ela de Maria aqui, né, o codinome de Maria, para não identificar a pessoa, embora todas que eu conto aqui, os relatos, as pessoas autorizam a contar, né, pode falar, para incentivar outras pessoas também a buscarem a sua cura, né, a se tornarem mais felizes também. E a Maria, ela era uma cliente que ela chegou até mim porque ela não se sentia feliz, ela não conseguia sentir felicidade na vida dela. Então, ela foi uma pessoa que ela veio de uma família humilde, ela batalhou bastante, né, para realizar os sonhos dela. Ela tinha conseguido realizar a maior parte dos sonhos dela. Só que, tinha uma sombra, ela dizia que tinha uma sombra negra sobre ela, sobre a mente dela, sobre a cabeça dela. E ela não conseguia sentir prazer nas coisas que ela já tinha conquistado, sentir alegria. Ela estava sempre, assim, aquela coisa negativa, né? Aquela sombra negra. E aí a gente foi trabalhando, foi um pouquinho mais demorado, tratamento com a Maria, né, e a gente foi limpando várias coisas do passado que faziam com que ela pensasse, né, que tivesse uma carga emocional negativa, de sofrimento, para identificando o que realmente tinha levado a Maria a pensar daquela forma. E chegou um momento que a gente descobriu
que a Maria, na verdade, o problema dela era que ela tinha o pensamento de que a vida dela era muito difícil. Ela tinha uma vida muito difícil. Tudo na vida era muito difícil. Então, ela pensava, quando eu tiver tal coisa, eu posso, né, ser mais feliz. Mas para ela conseguir essas coisas, ela sofria muito, né? Ela sofria emocionalmente, e é um esforço, todo mundo sabe que é um esforço para a gente conseguir as coisas. Só que depende do jeito que a gente interpreta. A gente pode interpretar como aquilo como um crescimento e a gente se divertir ao longo do caminho, ou podemos interpretar como um sofrimento, né? E depois a gente conseguir a gente ficar com essa sensação de que a coisa é muito triste, muito sofrida, e acabar ficando para a vida toda isso. Então, ela não conseguia entender por que que ela, sendo uma pessoa que tinha uma vida confortável, né, uma vida financeira organizada, confortável, e tinha conseguido realizar a maior parte dos sonhos dela, porque ela não conseguia ser feliz, ter prazer no que ela tinha. E estava ali a raiz do problema. Aí ela identificou, quando ela identificou, a nuvem negra foi embora. Muito engraçado, quando a gente identificou, limpou aquela questão, que a vida é muito difícil, é muito sofrida, a gente conseguiu mandar aquelas questões, aquela sombra negra embora, né? Então, às vezes é muito importante a gente conseguir identificar o evento que deu origem à questão emocional, que nem sempre a gente consegue aceitar o evento de primeiro, porque existem muitas coisas que elas são reforçadas com o tempo, né? Por exemplo, um trauma, um problema, né? Um problema lá pode ter acontecido e ao longo do tempo aquilo foi se reforçando, foi se reforçando. Problemas de falar em público é muito comum isso. A pessoa fala em público, aconteceu alguma coisa, um trauma, ela tinha um pouco de medo de falar em público, um receio, uma vergonha, e ela não ia muito bem. Aí ela apresenta, faz uma apresentação, as pessoas criticam ou dão risada. Ela entende aquilo como, não sou boa. Tá, daí já reforça um pouquinho. Conforme o tempo vai passando aqui, se ela não conseguiu limpar, aquilo vai ficando e vai reforçando com o tempo, e ela mesma dizendo, viu, estava certa, eu não era boa, eu não sou boa nisso, não presto para isso. Então, às vezes a gente precisa ir limpando cada evento que reforçou isso para conseguir eliminar. E quando a gente consegue encontrar, né, essas questões, a raiz que deu origem, a gente vai conseguir derrubar vários eventos desses ao mesmo tempo, né? Já ressignificando lá, já vai ressignificar uma boa parte dos eventos também.